porque o ex-deputado Jean Willis já tem cargo definido no governo Lula, segundo informação que foi confirmada em primeira mão aqui no programa Linha de Frente da Jovem Pan News nesta tarde. O petista vai integrar a equipe do ministro Paulo Pimenta na Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Jean Willis atuará como assessor de planejamento de comunicação do governo e sua nomeação deve sair no Diário Oficial nos próximos dias. Eu vou querer naturalmente repercutir isso com o Thiago Pavinato. Enquanto ele toma uma água, se recupera do comentário anterior, eu vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Beraldo, Jean Willis, ex-deputado federal, professor universitário, ex-participante do programa de TV, o reality show da Rede Globo Big Brother Brasil, então vai integrar o governo Lula na equipe de comunicação. No que ele pode colaborar com o governo? Ele é preparado para a função? Olha, nem o próprio governo sabe, não é? As notícias que se tem até agora é que só foi prometido o carguinho. Janja prometeu, ele fez as malas e voltou de Barcelona para o Brasil para poder pegar o seu carguinho no governo federal. O que ele vai fazer ainda ninguém sabe. Qual é a qualificação do Jean Willis? Qual foi a produção legislativa do Jean Willis? Olha, eu me lembro, inclusive, de um vídeo que o Jean Willis gravou esculhambando Alexandre de Moraes, dizendo que Alexandre de Moraes plagiou uma obra, que não tinha qualificação para ser ministro, que foi parte do golpe, enfim, tecendo todas as agressões possíveis ao Alexandre de Moraes. E agora deve estar aí muito preocupado com o Alexandre de Moraes, com a integridade do ministro, da sua família, enfim, porque assim é Jean Willis. Jean Willis é aquela figura que fica monitorando o que é bom para ele. Na circunstância em que ele encontrou uma oportunidade de ir para fora do Brasil, usou a desculpa da vitória de Jair Bolsonaro para ir embora. Foi lá cuidar da vida dele na Europa. E agora, quando ele viu que tinha oportunidade de voltar e com isso alavancar talvez as suas redes sociais, talvez alguma forma dele ganhar dinheiro usando esse prestígio que ele tem junto à esquerda brasileira e que desfruta desse prestígio junto à primeira-dama Janja da Silva, ele fez as malas e voltou. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a contribuição do Jean Willis, se esta indicação for confirmada, porque já há um pedido de que o Ministério Público Federal, na falta de um propósito específico desta contratação, né, deste cargo que será dado a Jean Willis, que o Ministério Público Federal interceda ali para impedir que essa nomeação aconteça. Agora, acontecendo essa nomeação, é mais uma figura que vai estar ali orbitando em torno do poder para poder conquistar o seu espaço, para poder conquistar a sua visibilidade e usar isso de trampolim para interesses pessoais. Contribuição de Jean Willis ao Brasil, à estrutura governamental brasileira, a minha perspectiva é que seja absolutamente nenhuma. Agora, usar isso para se beneficiar pessoalmente, eu não tenho dúvida de que acontecerá. É isso, Thiago Pavinato, inclusive, apresentador do Linha de Frente, todos os dias aqui na Jovem Pan News às 2h, trouxe essa informação. A gente confirmou ao vivo hoje à tarde. Em primeira mão, exatamente. Jean Willis na comunicação do governo. Para os amigos, tudo. No que Jean Willis pode colaborar com o governo? Como nada. Ele pode ficar repetindo as barbaridades que esse governo já fala sem ele. Aliás, muito me espanta, né? O Janones não estar na SECOM e Jean Willis agora entrar na SECOM. Aliás, eu chipava muito o casal, Jean Willis e Janones. Janoniles, alguma coisa desse tipo. A gente confirmou ao vivo no Linha de Frente, porque enquanto a gente debatia esta questão justamente apesar de ter como madrinha, ele tem uma madrinha política agora, o Jean Willis. Quem é? A madrinha política dele foi a madrinha da escola de samba que ganhou o carnaval no Rio esse ano com o samba enredo do Lampião. Lampião, que foi o maior estuprador da história do Brasil, extorsionário, assassino, miliciano de coronel, foi homenageado, e a madrinha da escola de samba é a madrinha do João Willis, que é a nossa querida primeira-dama, dona Rosângela Janja da Silva. E
estavam discutindo, tem uma ala do PT que acha que ele não vai agregar, ele é uma pessoa muito odiosa, ele não vai dar certo, então tava nessa, a discussão da notícia tava aí, e a Elaine Keller recebeu a confirmação da própria SECOM. A SECOM confirmou, porque ela perguntou assim, diante das ofensas gratuitas que Jean Willis fez ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a SECOM, ela confirma a contratação ou descarta, ou esta notícia teve algum impacto? Não, nada, tá tudo certo, e a nomeação dele vai sair nos próximos dias, e o cargo dele é assessor de planejamento de comunicação do governo. Então, Jean Willis está confirmado pela própria SECOM. Só se a SECOM voltar atrás. Esta informação nós recebemos durante o programa da própria Secretaria de Comunicação do governo Lula. Então, Jean Willis já está dentro, queridos. Jean Willis já está contando com o seu ordenadinho para o mês que vem. Agora, é um fato que Jean Willis ele tem o mesmo calibre, o mesmo potencial destruidor de Janones. Além da semelhança física, há esta semelhança comportamental. Uma semelhança comportamental. E ainda bem que se fizerem um casal mesmo não vão procriar, porque imagina o bebê de Rosemary que sairia, né, dessa união, eu digo em comportamento, senhores, em comportamento. E ele vem para fazer parte disso que convencionou-se chamar em oposição aquilo que acontecia no governo do Jair Bolsonaro, de gabinete do ódio, de gabinete do amor. Então, Jean Willis, ele vai integrar aí o gabinete do amor, da comunicação do amor. Mas é o amor com a denotação correta? Não. É o amor, mas o amor estranho amor. Daquela pérola do cinema nacional, do começo dos anos de 1980, com elenco premiadíssimo, Vera Fischer, Iris Bruse, Mauro Mendonça, Tarcísio Meira e Xuxa Meneghel. Tá certo, referências também da TV e do cinema com o Thiago Pavinato. Olha, o Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília, tem uma pessoa inclusive aqui no chat, Zé, que está dizendo: Lula nomeia quem ele quiser. Será que é assim mesmo, Zé? Governos que apostam em figuras oriundas da TV ou polêmicas demais, costumam acertar ou errar? O que você acha de Jean Willis na comunicação, na SECOM? Ele pode contribuir no quê? A Constituição diz o seguinte, né, que a gestão pública ela tem que ser impessoal e que visa exatamente o funcionamento. Essa é a realidade, essa é a lei. Mas, evidentemente, ele ganhou as eleições, nomeou os ministros que nomeiam quem eles querem. Mas é preciso fazer adequações. Isso porque a lei define ali critérios muito rígidos. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram colocados ali decretos e definições de governo, que ainda continuam, né, sobre a afinidade entre o nomeado e o que está sendo o currículo, né, do nomeado e a afinidade para com o cargo, além da capacitação técnica. Eu acho engraçado que isso parece aquela história da garota que pergunta para um namorado que ela conheceu recentemente o que ele faz, e ele responde de uma maneira bem importante, dizendo que ele é oficial de distribuição de produtos de origem petrolíferas e ele é um frentista de um posto. Aí vem outro que diz o que você faz e ele fala: eu sou representante da reciclagem brasileira e responsável por armazenamento de resíduos sólidos, lixeiro. Ou seja, esse jeito de falar, de tecnicamente apresentar o Jean Willis como um grande operador de não sei o quê, de nada, agora sim, o operador do ódio do Palácio do Planalto, que muita gente diz: isso que vocês fazem é o amor? É o amor? Se preparem, o Jean Willis vai ser o porta-desaforos do governo Lula. Ele está sendo colocado exatamente lá para fazer frente aí a essa resposta nas mídias sociais. Durante o tempo em que ele ficou fora do Brasil, ele fez inclusive especializações nesta área de movimento de mídias sociais, de internet.
e estão querendo fazer ali dois tipos de comunicação no governo. Comunicação oficial, é uma comunicação mais ligada à presidência da República, né? Onde se trabalha o marketing oficial, se trabalha a comunicação oficial, e o outro grupo, e aí sim é para ocupar as mídias sociais e ocupar essas páginas. E este é um dos objetivos do Jean Willis no governo, né? Ele está calejado, sabe como funciona, e esse é o objetivo. Agora, chamar isso aí de escritório do ódio ou alguma coisa parecida, aí vira uma revolução. Quero chamar a atenção para a enquete do dia, a pergunta que a gente publica no portal da Jovem Pan News sobre algum tema importante, relevante aqui dos Pingos nos Is. A pergunta de hoje é a seguinte: ao integrar o governo Lula, os partidos republicanos e progressistas ainda podem se dizer de oposição? Poucas pessoas votaram, cerca de 200, acabamos de publicar essa pergunta, 86,12% entendem que não. Esses partidos não podem se dizer de oposição. Já 13,88% entendem que sim. Mesmo assim, esses partidos podem se intitular de oposição. Se você puder, entre agora em jovempan.com.br, registre seu voto e sua opinião. A gente segue com as análises e comentários dos participantes aqui do programa Os Pingos nos Is. Vamos mais uma vez a Brasília. Cláudio Dantas vai trazer sua análise e sua avaliação acerca dessa informação que nós trouxemos durante a tarde, a confirmação de que Jean Willis será sim assessor de planejamento na SECOM. Dantas. Muito bem. O cargo pouco importa. O que importa é que Jean Willis estará dentro da SECOM e terá uma função estratégica. Jean Willis, ele integra um ecossistema que promove esse certo essa narrativa de combate ao discurso do ódio e à desinformação, que na verdade ela serve apenas à perseguição política. Então, a tendência é justamente que essa plataforma em que são elaboradas as estratégias de atuação, ela ganhe o reforço de peso aí de Jean Willis. Isso inclui diversos outros integrantes do governo e também pessoas que foram trazidas, né, da sociedade aí para dentro de uma estrutura que é um grupo lá formado por influenciadores digitais, por youtubers, que tem feito estudos e apresentado propostas de controle das mídias, das redes sociais. Nós tratamos desse tema semanas atrás aqui no Pingos, inclusive em relação à proposta desse grupo que foi apresentada, né? Grupo liderado aí, que está ali no guarda-chuva da Secretaria de Direitos Humanos do Silvio Almeida. Então, o Jean Willis, ele vem, vamos dizer assim, fortalecer essa comunicação, né? Essa estratégia de comunicação que pretende ser utilizada na guerra política, tá? Na guerra política, na tentativa de retirar do debate público qualquer ideia, né, de centro-direita, de direita, qualquer pensamento que se contraponha ao pensamento do governo atual, né? Dessa turma dos partidos que pertencem a essa esfera de influência do PT. Então, é bom que ele venha, que faça parte, que tenha cargo, porque ele também poderá ser cobrado lá no Congresso. Se a gente ainda tiver oposição, porque eu estou vendo todos os partidos de oposição indicando integrantes para o governo Lula. Então, se sobrar oposição, a oposição pode vir a pedir esclarecimentos da atuação do Jean Willis quando ele começar a trabalhar. Aliás, seria também uma boa oportunidade para questionar o Jean Willis sobre as ameaças que ele disse ter sofrido e que justificaram aí a sua saída e o abandono do mandato de deputado federal. É bom lembrar que ele deixou o país em 2019, o seu mandato foi assumido pelo Davi Miranda, já falecido, e ele saiu dizendo que estava sendo ameaçado, que precisava deixar o país para preservar a sua vida. Então, isso são acusações graves. E agora, ele, como integrante do governo, ele tem o compromisso de prestar esses esclarecimentos a toda a sociedade.
né? Ele ficou aí esse tempo todo no exílio, no alto exílio lá na Alemanha, e agora ele pode, de volta ao Brasil, ele pode esclarecer esse episódio. Eu acho que a esquerda, se o João Willis tiver realmente, né, provas de que foi ameaçado e etc., ele pode usar isso até para cobrar uma atuação da justiça, né? Ninguém, esse tipo de coisa não pode acontecer, ninguém pode ameaçar ninguém, ainda mais de morte, né, e ficar impune. Então a gente espera também que ele possa esclarecer esses episódios, né? O que importa é o João Willis estar integrado a uma estrutura oficial, porque aí sim ele pode ser cobrado por isso. No mais, eu eu antevejo aí alguns atritos nessa área, né, dessas políticas de redes sociais no campo da esquerda, uma vez que, como lembrou ali o Pavinato, a chegada do João Willis significa a exclusão automática de Janones da estrutura da SECOM. Janones foi cobrado, Janones cobrou espaço no governo, especialmente depois de todo o apoio que ele deu, né, durante a campanha, mas foi preterido, né, de forma aí clara, absolutamente evidente a todos. Então, ele não deu nenhuma palavra sobre a chegada do João Willis, deve estar ainda ruminando aí esse episódio, mas ele deve estar bastante magoado, e a gente sabe o que acontece com o ressentimento, especialmente na política, né? Política, traição, ressentimento sempre acaba alimentando reações inesperadas. Então vamos ver de que maneira também o Janones vai lidar com essa situação.